vou ler aqui o tema, né? Filipenses capítulo 3. Só que eu vou ler um pouco antes, do versículo 7 em diante. Amém? Amém. Diz assim, posso ler? Amém. Amém. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu vou orar rapidinho aqui, irmão. Senhor, eu te adoro, te exalto, nós glorificamos ao teu nome. Tu és santo e poderoso, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Senhor, fica conosco nessa noite. O Senhor sabe, Pai, que nós não viemos aqui ouvir homens, meu Senhor, mas nós viemos ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco, não despede ninguém de mãos vazias. Que o Senhor possa, Deus amado, derramar sobre a nossa vida a porção desse dia sobre nós, meu Senhor. Aquilo que o Senhor tem para responder, para fortalecer, para libertar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, usa-me como teu instrumento, ferramenta do Senhor, Pai, nessa noite. E joga por terra as barreiras, os impedimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Quero falar do apóstolo Paulo um pouco, né? Essa mensagem. E também o Senhor falou comigo muito sobre Josué, quando eu vi o tema, né? Porque vou pegar o gancho aqui da pastora, depois eu vou entrar em Paulo para vocês entenderem. Josué realmente ele tinha uma árdua tarefa. Ele tinha que ser, primeiro, ele tinha que ser tanto quanto Moisés tinha sido. Não era fácil, irmãos. Você imagina você não é substituir, porque ninguém, na verdade, substitui ninguém, não é assim. Cada um tem seus atributos, enfim. Mas ele tinha que entrar com aquele povo na terra prometida, porque Moisés tinha morrido. Não era fácil, era uma carga muito pesada. Não é todo mundo que aguentaria. Mas ele estava preparado, porque Deus não escolhe errado. Se o Senhor tem te dado uma carga, pode ter certeza que você vai suportar ela. Não é, está difícil, eu não estou aguentando, sabe, eu estou cansado. Irmão, se Deus deu para você, Ele sabe que você aguenta. Às vezes a gente murmura, a gente reclama, e se Deus não estivesse te usando, você ia falar, Senhor, eu queria ter, eu queria poder, eu queria ir. Então o Senhor te envia sabendo quem Ele está enviando. O Senhor coloca as palavras na sua boca, sabendo em quem Ele tem colocado as palavras. Deus não faz errado. Deus não escolhe errado, não, irmão. Então, quando aconteceu isso com Josué, por mais que fosse difícil, por mais que fosse árduo, por mais que a caminhada tivesse lutas, guerras, ele sabe o que Josué ia fazer? Conquistar a terra. Nada de mão beijada, irmão. Deus não te entrega nada de mão beijada, não. O Senhor fez o nosso sacrifício por nós, sim. Mas o reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado à força. E somente se eu e você nos esforçarmos, nós vamos conquistar, nós vamos entrar, nós vamos ouvir o Senhor, entra bendito, né? Entra no gozo do Senhor. A gente só vai ouvir se a gente se esforçar. Porque muitas são as aflições nessa vida, meu irmão. Mas Jesus passou e ele disse que a gente também consegue. Jesus foi até o fim. Então Josué tinha uma tarefa árdua e ele tinha que ter, como o pastor falou, foco, força, fé, ânimo. Hoje de manhã eu vou deixar essa mensagem, Josué 1:9. Até postei lá no meu Instagram, porque o Senhor falou muito comigo que a gente tem que se esforçar mesmo, irmãos. Sem se esforçar, a gente não chega até para vir para o culto, a gente tem que se esforçar. Para levantar de manhã para trabalhar, você tem que se esforçar para tudo. Para cuidar da sua casa, para ser um exemplo, você tem que ter o
tenho que fazer a minha parte. Josué tinha um grupo, tinha uma equipe, mas ele tinha que fazer a parte dele. E qual era a parte dele? Liderar Israel agora. E o que eu quero trazer para você, antes de falar do apóstolo Paulo, é que Josué teve que conquistar a terra. Ou seja, o que significa isso? Batalhas e batalhas e batalhas. Ele teve que travar guerras, irmão, não é fácil. Lutar contra pessoas, contra exércitos. Mas se o Senhor está conosco, quem será contra nós, diz a palavra? Deus tinha escolhido, lembra Josué? Josué, Moisés não serve morto. Agora você vai pegar esse povo e vai entrar na terra. Então agora, Josué, é com você o negócio. E muitas das vezes o Senhor está te dando tarefas, Ele está te dando muitas coisas nas suas mãos e você fica. Tem pessoas, não são todas, mas tem pessoas que elas ficam titubeando, sabe? Ah, Senhor, não tenho capacidade, não consigo. Ou escolhe o outro. Irmão, é uma honra fazer a obra de Deus. É uma honra você fazer uma visita para alguém, é uma honra você poder interceder por alguém, pregar a mensagem, louvar o Senhor, é uma honra. Evangelizar, nós somos, imagina, o Senhor te escolheu para evangelizar o mundo. Isso é um privilégio, porque o mundo precisa ser alcançado como eu e você já fomos. Então Josué, irmãos, ele tinha que ter foco, força e fé. E mais um monte de coisa, né? Mas vamos resumir isso daqui. Ele tinha que estar focado em quê? Focado em Jesus, irmão. Que é o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Cristo. Ainda que venham tribulações ao nosso redor, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, e muitas vezes elas não são, a gente tem que ter foco. Se a gente não focar, nós esmorecemos todo momento, todo tempo, irmão, porque motivo para reclamar a gente acha. Motivo para murmurar, o povo de Israel achou. O tempo todo reclamando, murmurando. O que aconteceu? Eles não receberam, eles não conquistaram a terra. O povo que murmurou, rodou no deserto até morrer todo mundo, irmão. E Josué teve que ter tudo isso. O foco, a força. Não é isso? Outra coisa que hoje o Senhor falou comigo de manhã é que a gente tem que estar firmado na rocha. Firmado, sabe por quê, irmão? A tribulação, a chuva, o vento, ela vem para todo mundo. Vem para a gente que está aqui e para quem está lá fora. Eu nunca ouvi falar de Jesus. As chuvas, os ventos, as dificuldades, as tribulações vêm para todos. Mas dependendo de como você esteja firmado, é como você vai ter, né, a reação, a atitude para viver tudo que você tem que viver. Então, quem está firmado, a palavra fala os alicerces. Quem está firmado na areia, nas circunstâncias momentâneas, tanta gente, irmão, está firmado nas coisas momentâneas, passageiras. O que é passageiro, o nome já fala, vai passar. E se você se firmar nisso, você vai se frustrar. Então, a gente tem que estar firmado na rocha, em Cristo, inabalável. A palavra de Deus tem que ser o nosso alicerce, irmão. Porque o mundo vai cada vez mais falar o contrário. E a gente tem que ter uma firmeza para não titubear, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. O crente tem que ter firmeza, foco. Se firma na rocha. Se firma em Cristo. Qualquer coisa que for fora da palavra de Deus, que seja anátema para a nossa vida. Tudo que for contra a Bíblia é diferente daquilo que Jesus já ensinou para nós, irmãos. Não pode ser aceito pelo nosso coração. Mas para isso a gente tem que entender e viver essa palavra. Porque senão a gente é levado, como diz a palavra, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, por qualquer opinião. Não, a gente não anda por opinião. A gente anda pela palavra. Nós somos guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, irmão. Nós somos guiados pelo Senhor. Se o Senhor falar vai reto e tem um mar na frente, nós temos que ir reto, irmão, e esperar Deus abrir o mar. É difícil, para nós é impossível, é uma loucura muitas vezes, sim. O mundo que parece acha loucura, mas para nós, como diz a palavra, é poder de Deus, porque Ele trabalha, irmão. Amém, glória a Deus. Então, se tem um mar na frente, o Senhor está falando, segue reto. Ah, mas Jesus tem um mar na frente, o que eu vou fazer? Confia, irmãos. O mar significa para nós uma barreira, um impedimento, uma dificuldade, uma impossibilidade. Mas se Deus está falando, vai reto, prossegue, né? Faça isso. Porque quando você não vê, Ele já viu lá na frente. Quando você não entende, Ele já preparou o seu caminho. Porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos.
Mas quando aperta mesmo, não é todo mundo que confia. Porque nós somos humanos e tem horas que é muito impossível. A gente olha e fala, o quê? Eu imagino que eu estou pensando no mar, por isso que eu mudei aqui rapidinho, irmão. Eu imagino Moisés olhando para aquele mar, lembrando que os inimigos estavam atrás. Você imagina essa situação? Você olha no lugar dele. A palavra não fala o que Moisés falou, como que ele orou, mas fala que o Senhor falou a Moisés, né? Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Ou seja, ele estava clamando, irmão. Ninguém estava vendo. Porque ele tinha, assim, as incertezas dele. Ele era o líder. Ele passava segurança para o povo, mas ele tinha, assim, ali, o tete a tete com Deus. As incertezas dele. As perguntas dele. Então o Senhor fala, por que clamas a mim? E muitas vezes o Senhor fala assim conosco. Por que clamas a mim? Continua marchando. Continua marchando. Não pode parar. Tem que ter foco, tem que ter direcionamento. Continua marchando. Você que está desanimado hoje, continua marchando. Ah, mas eu não estou vendo nada. Continua marchando. Ah, mas as barreiras são grandes. Continua marchando, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque até a gente chegar naquele grande dia de encontrar o Senhor face a face, muitas barreiras, muitos problemas nós vamos passar. Amém. Muitos inimigos vão se levantar, muitas perseguições vão vir. Ah, mas eu não faço nada com ninguém. Mas só de você adorar a Deus, irmão. Só de você existir, você já incomoda. Não é porque você faz, realmente. Você fala assim, mas eu não faço nada para ninguém. Mas você não precisa fazer, irmão. Você tem o brilho de Deus. E as trevas se incomodam com o brilho do Senhor. O Espírito de Deus habita em você. Só isso já incomoda. Então vão ter levantes, vão ter perseguições, vão ter problemas. Mas se a gente estiver com foco e determinação para o que a gente quer, irmão, nós vamos conquistar. É interessante quando você vê um jovem, né, que quer, por exemplo, fazer uma faculdade, e ele determina um curso lá, por exemplo, engenharia. Ele determinou na mente, no coração, e quem é determinado, ele vai conseguir. Ah, mas o menino não tem um estudo tão bom. Mas se ele determinou, ele chega, irmãos. Já viu tantos testemunhos a gente ouve disso? Porque quem é determinado, ele chega onde ele quer. Esse é o foco que a gente precisa. Quem é focado, conquista aquilo que focou. O alvo. E o meu alvo, o seu, é Cristo. Cristo é o nosso alvo. No mundo a gente vai passar por várias coisas. Nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, vir para a igreja. Mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é um dia chegar lá. Então, irmãos, encerrando aqui Josué, para a gente entrar aqui no apóstolo Paulo. Josué, ele, com certeza, ele tinha as inseguranças dele. Com certeza ele tinha, né, os temores dele. Mas também com certeza ele era corajoso. Porque senão Deus não tinha escolhido. O Senhor escolhe pessoas, irmãos, dispostas. Ah, pastora, mas tanta gente que não estava disposto. Mas pode não estar disposto no primeiro momento, né? Como a gente vê às vezes Gideão, algumas pessoas assim, ah, mas não sou eu, não sou eu. Mas a pessoa tem disposição sim. Porque como eu disse aqui, vou repetir, Deus não escolheu errado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então Josué conquista a terra. Josué consegue entrar com toda a família dele, porque ele fala, eu e a minha casa, se vocês quiserem se afastar, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Ele consegue fazer, pregar a palavra no lugar que a gente primeiramente tem que pregar, dentro da nossa casa. Ele fala, quanto a mim, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Se você não quiser, ele estava falando com o povo no final da vida dele. Paciência, eu fiz a minha parte. Eu e a minha casa é garantia. Irmão, você e a sua casa tem que ser garantia. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, né? A Bíblia diz perder a nossa alma, mas eu quero trazer para a nossa família. E perder a nossa família, irmão. A gente tem que também ganhar a nossa casa, a nossa família. E muitas vezes eu ganhar a casa é sem palavras, é com ações. Porque quem te conhece não te escuta muitas vezes, mas te observa. Quem te conhece, irmão, vou repetir, você nunca vai esquecer. Quem te conhece, quem anda com você, às vezes não te escuta. Ah, mas como não me escuta se eu estou falando? Não dá crédito para a sua pregação. Colocando em miúdos aí, você entender. Mas te observa.
Estão, né, como uma nuvem de testemunha ao seu redor. Então, quando ganhar a sua casa, é com o seu testemunho. Às vezes a gente vê pessoas querendo gritar dentro de casa, brigar. Você tem que ir para a igreja. Irmão, você não vai ganhar a sua família assim. Você que não tem o seu cônjuge aqui. Não é assim que você vai ganhar. Você vai ganhar com sua atitude. Fazendo a diferença, sendo diferente. E não é fácil ser diferente, né? Não é fácil. Porque tem horas, eu vou te falar, tem dias. Hoje eu meditei bastante sobre essas coisas de força, foco, né? E firmado na rocha, alimentar a nossa chama, né? Acendendo e reacendendo a chama. Como diz ali, né? O fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Então, fiquei pensando sobre isso. E às vezes não é fácil você se manter sempre assim. Tem horas que você quer ficar assim. Tem horas que você quer, como o pastor falou, ser visitado. Mas você vai falar isso para alguém quando você vê. Vem os julgamentos. Ué? Será que está fazendo alguma coisa? Será que está com pecado? Porque você só pode fazer, irmão? Só pode dar? Não, você tem que receber também. A gente tem que receber. A gente recebe para a gente poder entregar. Não é isso? É isso. Você só pode dar o que você tem. Você só pode ter se você aprender de alguém. Então, é muito interessante isso. Na nossa casa, na nossa família. E Josué falou isso no final da vida. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E ele venceu guerras, venceu gigantes, focou em Deus, firmou a base dele no Evangelho, em Cristo, na rocha. E ele conseguiu chegar até o fim, irmãos. Como muitos da Bíblia conseguiram. E você e eu não somos diferentes. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, queria ser igual a ele. Você pode. Se está aqui é porque é possível para nós. Sabe qual a diferença? Que a fé que eles tinham às vezes era tão grande. Se Jesus estava pregando lá na igreja, eu falei, gente, você tem fé para ver um morto ressuscitar hoje? Às vezes não tem. Você pode até falar que tem, mas às vezes não tem. Aí eu perguntei assim lá na igreja, você tem fé para orar para alguém que está morto ressuscitar? E piorou, né? Estreitou. Aí estreitou, irmão. Ninguém responde. Porque, entende? Não é que Deus mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Quem muda somos nós. Então, às vezes, essa fé, sabe, essa garra, essa vontade de largar tudo, não existe muito hoje, não se encontra em quilos, assim, muitas pessoas, em montes, né, multidão, se encontra em poucas pessoas. Então, se eu te perguntasse aqui, para cada um, não precisa responder, mas se eu perguntasse para você, você tem coragem de orar, você tem fé de orar para alguém que está morto ali, para ele ressuscitar? Eu creio que a maioria ia dizer, ou não ia dizer nada, ou ia ficar. Entendeu? Porque é impossível, irmão, para a gente. Então tem que ter muita fé. Sabe quando você tem que usar a sua fé? Quando é tudo muito impossível. Porque quando é possível, é possível. Você não precisa. Tá entendendo? Às vezes a gente fala, eu sou super cheio de fé, mas a gente tem fé com coisas que a gente está vendo. Tipo, a minha geladeira está cheia, eu creio que Deus supre, eu imaginei, Ele supre todas as minhas necessidades. Eu não passo nenhuma luta, está tudo bem, estou vivendo em paz. Eu creio que Deus está comigo. Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, general dos exércitos, que eu não passo nada. Está entendendo, irmão? É fácil ter fé dessa forma. Agora, quando a gente prova realmente a nossa fé, é quando você está passando, né? No vale da sombra da morte. E você acredita que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Glória a Deus. Não é fácil, irmãos. Quando eu prego aqui, tá? A gente prega para nós primeiro. Quem ministra? Todo mundo que ministra, né? Então nós somos assim. Deus não mudou. Mas essa vida corrida, estressante que a gente vive hoje, faz com que a gente fique tão preocupado com tantas coisas. E às vezes a gente esquece de alimentar essa fé, reacender a chama todo dia.
nesse altar que é o nosso coração, a nossa vida. E eu vou te falar, se você não estiver firmado nisso, quando vier o dia mal, você não suporta. Porque a gente só sabe aonde a gente está firmado no dia mal. Pedro falou assim para Jesus: eu vou morrer contigo. Ó, a empolgação, irmão. Eu vou morrer com o Senhor. Irmão, quando eu penso em Pedro falando isso, eu penso assim: Jesus, ele não falou de maldade, ele realmente acreditava que ele ia morrer por Jesus. Ele acreditava que a fé dele era tão forte para isso. Mas aí, irmão, no dia que ele viu Jesus ali, sendo, julgado, inocente, mas condenado, quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele fez o quê? Eu não conheço ele, não sei quem é. Mas você parece com ele, porque a gente parece, irmão, com Cristo. Você parece com Cristo, glória a Deus. Mas você parece com ele. Não sou. Escolhe a Bíblia, troca até o jeito de vestir. Não tem jeito, irmão, brilha ali, ó. Tá dentro. Meu Deus, tremendo. Deus é maravilhoso. E aí Pedro fez o quê? Negou. Mas eu vou morrer. Não é nada, Pedro. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Que absurdo. Pedro deve ter falado: eu negar? Nunca isso vai acontecer. Porque ele realmente achava que ele estava forte. Sabe por quê? Porque quando a gente não passa dificuldade, nós achamos que nós somos fortes. Mas na hora que ele viu aquelas armas, aqueles soldados, tudo aquilo ali, ele falou: eu, hein? Foi embora, fugiu, negou e foi embora. Depois ele chorou amargamente, se arrependeu. Porque ele se lembrou: meu Deus, como eu sou falho, como eu sou pecador, Senhor. E a gente é assim, da mesma forma. Então hoje, aqui ó, foco, força, fé. É isso que nós precisamos para seguir, prosseguir. E agora entrando aqui no apóstolo Paulo rapidamente. O apóstolo Paulo, irmão, quem ele era? Só para você ver que quem está lá fora é possível se tornar melhor que a gente muitas vezes. Você olha para alguém da sua família: o que é esse aí? Não é para nada, não serve para nada. Está longe. Às vezes é a nossa visão, mas o coração está quebrantado. Quando deita na cama, só Deus sabe, irmão. Quando deita no travesseiro, é o nosso maior confidente, né? Sim ou não? Você deitou ali, irmão, você até dorme, mas aí você acorda de madrugada, é tanto pensamento. Quem tem culpa é tanta culpa. Quem é oprimido é tanta opressão, a hora da madrugada, irmão, o negócio é estreito. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar. Porque é estreito, irmãos. Quem não já acordou de madrugada aí com tantos pensamentos, com tantas incertezas, com tantas lembranças de coisas boas, ruins, a madrugada, irmão? Você até ora de noite, dorme bem, não acordou, já era, acabou. Não dorme mais. Aí o que você faz? Desce na olaria. Quando a gente ora, a gente tem força, tem resposta e tem um sono de paz depois de novo. Talvez tenha alguém aqui sem dormir, né, irmão? Nas madrugadas. E o Senhor está dizendo assim: ore. Desça. Porque muitas vezes quando você acorda, sou eu querendo falar com você. É o Senhor querendo falar. Responder, às vezes, coisas que a gente conversa assim, ó. Não sei se você é assim, eu sou. Eu vou fazendo ali comida, eu vou andando e vou falando com Deus. Eu tenho um cachorrinho, ele vai fazer 15 anos ano que vem. Eu sempre conto isso, tá? O nome dele é Brad, é um Yorkshire pequenininho. Todas as vezes que eu saio com aquele cachorro, irmão, muitas das vezes o Senhor fala comigo. Não através do cachorro, né? Mas fala comigo porque eu estou ali, ó, eu ando falando com Deus. Então naquele momento está eu e Deus. O cachorro está ali, mas assim, entende? O Senhor já me deu campanhas, andando com o meu cachorrinho ali, temas de campanhas, respostas de oração. O que o Senhor quer falar no seu momento sozinho? Deus vai te trazer as respostas. Então talvez você esteja acordando, de madrugada. Alguém aqui está acordando de madrugada. E o que acontece? Ao invés de orar, fica pensando. Para de pensar e ora. De repente, em 5 minutos você consegue dormir. Mas se você pensar
Amém? Amém. Ore. Então o apóstolo Paulo, irmão, antes disso ele era perseguidor. Ele não podia ver ninguém falando de Jesus no caminho, ele queria perseguir. Tanto que quando ele está, Atos capítulo 9, indo para o caminho ali da cidade de Damasco, ele foi lá para prender, para paralisar os discípulos, aqueles que falavam o nome de Jesus. Mas, irmão, quando a pessoa pensa em parar, o Senhor para primeiro. Porque, como diz a Bíblia, não foste vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás dê fruto. Paulo era escolhido, por mais que ele fizesse tantas coisas. E o que a palavra diz? Que o Senhor tem um encontro com ele naquele dia. Ele vai com um propósito e o Senhor muda a história dele naquele dia. Às vezes a gente está com alguns propósitos no nosso coração, mas o Senhor, irmãos, que sabe o caminho que Ele tem para a nossa vida. Então, às vezes, o Senhor muda tudo. Aí você fala, meu Deus, não entendi. É porque Ele tem uma nova história, um novo tempo. Ele tem novas possibilidades. E o que às vezes parece ruim aos nossos olhos, é bênção de Deus para a nossa vida. Antes de vir para cá, irmão, eu gosto de, quando eu prego, eu só consigo pregar assim, tá? Às vezes eu falo assim, nossa, mas foi lá, foi cá. É só assim que eu consigo pregar. É que é tudo aqui, né? O Espírito Santo vai trazendo. Então, antes de vir para cá, o Senhor estava falando comigo sobre a rainha Esther. Antes de vir para cá mesmo, minutos antes. Eu até gravei uma live sobre isso que eu vou falar aqui agora. A rainha Esther, antes de ser rainha, ela foi para o palácio, lembra? Mas ela foi como uma virgem, como milhares de virgens, para talvez ser escolhida por um rei. Se ela não fosse escolhida, acabou a possibilidade dela de casar. Ela ia ficar ali na arena do rei. Amém? Era um negócio estreito. Ela não foi feliz. Ela não foi para lá achando assim, o sonho da minha vida entrar nesse palácio. Mas Deus tinha um propósito. Então, muitas vezes o Senhor está te direcionando para algo e você não está feliz. Não está bom. E aí você murmura, quer até desistir. Quer até parar. Quer até achar, sabe, nossa, mas por que tem que acontecer isso? E o Senhor ele diz assim para nós, eu sei o caminho que tem a vosso respeito. Glória a Deus. Não de mal para vos dar o fim que vós esperais. Amém. Deus sabe o que Ele pensa a seu respeito. Aleluia. Confia, isso se chama confiança. Então ela foi, e rapidinho, irmão. Só essa parte? Olha que tremendo, Deus usou ela poderosamente. Ela foi escolhida porque o Senhor que inclina o coração do rei, do homem, o Senhor que vai inclinar os corações a seu favor. Às vezes você espera receber algo de alguém e essa pessoa endurece o coração e ainda te maltrata. E aí vem de outro lado, irmão. De alguém que você nem esperava, nem imaginava. Verdade, Você fala, Deus. meu Deus, só o Senhor faz isso. É verdade, só Ele. Porque se você até agora para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, e a glória só pertence ao Senhor. Por isso Ele endurece o coração, inclina o coração, muda a história, Ele faz como Ele quer. Louvado seja Deus, mas é sempre perfeito. Diz a Bíblia que a verdade é perfeita e a gente tem que crescer. Então Esther, ela chega no palácio, ela nem se declara, nem fala quem ela é. Mas ela entra ali, ela acha graça aos olhos do rei. Ela fica um ano se preparando, irmão. Lê lá, ela ficou meses se preparando com especiarias e lá, para entrar na presença do rei. Uma preparação, né? E o rei se agrada dela. E o que eu quero falar de Esther não é isso. É só para você ver como Deus trabalha. Ela ia ser mais uma ali e ela se torna rainha. Por quê? Porque um dia ela ia ter que defender o povo dela. Tudo que Deus faz na sua vida e tem feito, irmão, tem um propósito maior do que você. Glória a Deus. Aleluia. Nada sobre você. Às vezes a gente é tão olhando para o nosso umbigo que a gente não consegue ver a dimensão do que Deus quer fazer. A gente pensa, é sobre mim, é sobre meu marido, é sobre minha mulher, é sobre o meu filho. Não, irmão, é sobre Deus e o que Ele vai fazer. E é muito maior os propósitos dele do que aquilo que eu falo umbigo, né? Do que a gente consegue enxergar. E aí ela se torna rainha somente, irmãos, para esse propósito. Ela agora faz o quê? O que Mardoqueu fala para ela? Para esse tempo você foi levantado. Se você se calar, Deus vai levantar outro, mas você vai perecer. Essa era a frase-chave para Esther no livro de Esther. Se você se calar,
Você vai perecer, Deus vai levantar outras pessoas. Então, irmão, tudo aquilo que aconteceu na vida dela, que foi triste, que foi, sabe, desesperador, que aqui no palácio, ai, meu Deus, meu sonho de ter um marido, eu que escolhi meu marido. Deus escolheu, irmão, Deus escolhe melhor que nós. Glória a Deus Deus. escolhe o trabalho melhor que você. Escolheu a família melhor que se a gente fosse escolher sua família. Porque se a gente escolhesse, a gente ia fazer besteira. Mas Deus une propósitos, Deus não une amor, irmão, Deus une propósitos. É o que eu acredito. Ah, mas eu estou apaixonado, Deus une propósito. Se Deus tem um propósito de você com alguém, Ele vai unir, irmão. No trabalho, vai unir na família, vai unir na sua vizinhança, vai unir na igreja. Se Ele tem propósito, Ele une, porque, como eu disse, não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. É sobre aonde Ele quer chegar, irmãos. É sobre como Ele quer operar. É sobre o Senhor. Tudo é do Senhor. E tem que voltar para Ele. Louvado seja Deus. E aí essa rainha defende o povo, consegue, irmãos, desfazer as obras do inimigo e fica feliz. E Deus surpreende. Você entende? A pessoa, o que tem a ver com o apóstolo Paulo? É que eu me lembrei, irmão, que às vezes a gente está tão, sabe, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui no mundinho, irmãos. Eu morava na Bahia, morei 20 anos na Bahia. Eu sou mineira, meu marido é capixaba, minha filha mais velha é baiana e a minha filha menor é paulista. É desse jeito lá em casa. Eu morava 20 anos na Bahia. Cresci lá, me formei lá, me converti lá. Quando falou que vou soprar vocês daqui, eu falei, o quê? Vou não. Eu não queria, não. Eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Porque às vezes a pessoa quer contar um conto de fadas depois, né? Eu não tenho vergonha de falar, irmão. Eu vim bater no pé, eu não quero aquilo no pé. E eu vim, irmão. E se eu te contar tudo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, nesses 12 anos que a gente está aqui, você vai ficar assim, ó. Impactado. Só Deus faz, irmão. Mas também atrás de mim, coração do homem lemoso. Eu ia ficar lá. Irmãos, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Glória a Deus. Deus. Continua lá, a igreja que vocês sabem, continua lá, no meu caso, né? Está tudo lá, eu vou lá e visito. Mas os pensamentos de Deus são maiores. Então, você que está lutando pela vontade de Deus, deixa Deus fazer do jeito dele. Aleluia. Deixa Deus trabalhar como Ele quer. Pare de querer, sabe? Ficar lutando contra a vontade de Deus que você não vai ganhar e você ainda vai ficar frustrado. Deus tem coisas tão grandes se você soubesse. Porque se eu soubesse que eu ia viver hoje, pastor, você vive tanta coisa boa assim? Não, tem luta também, irmão. Mas eu vivo muitos sonhos que eu tinha há 20 anos atrás. Há 15 anos atrás. Sabe aquilo que você sonha e pede? Eu vivo muitas coisas. E coisas que eu vivo, que eu sonho hoje, eu sei que eu vou viver daqui lá na frente. Que agora eu aprendi. Quando Deus falar, vai pra tal, tá bom, Senhor, vamos. Que antes eu não queria, né? Se eu não fosse meu esposo, irmão, estava lá até hoje. Meu marido, ele falou, nós vamos. Eu não quero ir. Nós vamos. Então, tá bom, vamos. Fiquei 3 meses nessa cidade aqui, irmão, chorando. Diante de Deus que está aqui. Porque eu ficava com saudade. Lembrança. Irmão, esquece o passado. Cadê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que estão adiante de mim. Eu prossigo. Esquecer e prossegue, porque se eu ficar apegado em você, ao que você viveu, a gente vai ficar sempre naquele mundo e a gente não sai daquele lugar. E Deus tem coisas maiores para fazer, tem vidas para alcançar. Sua própria casa, irmão. Então olha aqui, esquece das coisas, Salão, que para trás ficam. Esquece o que passou. Ah, mas eu não queria, não. Acabou, irmão. Prossegue. Senão a gente paralisa naquele negócio e fica ali, não vai mais para lugar nenhum. Prossegue. Porque lá na frente você vai falar, ainda bem que eu caminhei. Moisés deve ter pensado, ainda bem que eu marchei. Senão ia ser destruído. Não, Deus abriu o mar, irmão, Deus faz. Ainda bem que eu prossegui. É assim que você tem que falar. Ainda bem que eu obedeci.
nos alcança a cada dia. Ele nos fortalece. Ele nos capacita. Ele, nos envia. Ele derrama sobre a nossa vida. Não é você e nem eu. A gente faz a nossa parte. Qual é a sua parte? Vou te ensinar hoje. Já sabe, eu sei. Mas deixa eu falar de novo. Sua parte vou repetir o que eu falei, firmar na rocha. Essa é a sua parte. Porque o Senhor já te chamou. Você já está aqui. Então sua parte é fincar, raiz. Quanto mais profunda, melhor. Essa é a sua parte, não é a parte de Deus. Como que eu faço isso? Buscando na fonte. Orando, clamando a misericórdia de Deus, meditando na palavra de Deus. Isso aqui não é para ficar, irmão, dando poeira. Lá na sua casa, minha família era católica, né? Antes de eu não nasci nesse evangelho. E tinha uma Bíblia lá em casa enorme. Ela era maior que essa aqui. Ela ficava aberta ali, irmão. A vida inteira no mesmo lugar. Quem acerta? Salmo 91. De vez em quando mudava para 23. Mas estava ali, irmão, o negócio, a cor da Bíblia dessa página era diferente das outras. Você não é chamado para isso. Então, como é que eu faço para firmar a raiz profunda? Medita na minha lei de dia e de noite. E assim farás prosperar o batalhão de Josué. Foi lá de Josué capítulo 1. Ô, Josué, você quer prosperar? Medita de dia e de noite nessa lei. E assim farás prosperar. Ele não está falando que você vai ter riqueza, vai ser rico. Prosperar, irmão, é ser abençoado. Ser abençoado. Ter direção. Medita nessa lei, irmão. Medita, não só aqui na igreja. Medita na sua casa. É assim que a gente consegue, ter o foco lá, ser firme, ter a força. Não é isso? Foco, força e fé. É assim que consegue. E chegando aqui, voltando aqui para o Paulo, então ele persegue, ele tem propósitos de destruição, mas o Senhor tinha escolhido, porque Paulo era um vaso precioso, irmão. Você e eu, nós somos preciosos para Deus. Deixa quem quiser falar o contrário. Eu sei que tem fases da nossa vida que a gente fica esperando, irmão, que alguém fale que a gente é uma bênção. Não existe isso. Ou só eu que penso isso às vezes? Irmão, tem hora que você quer que a sua esposa, o seu esposo fale, você é uma bênção na minha vida. Mas às vezes você não ouve. Tem hora que você quer que o seu amigo, seu colega de trabalho, que você tanto ajuda, fale, ô irmão, que bênção que você trabalha comigo. Ah, você não escuta, irmão. Sabe por quê? Porque a sua aprovação não vem dos homens. A sua aprovação é Ele que tem que dar. Ele Glória que a Deus. aprovado. Vaso para a honra. É Ele que tem que falar. Por que adianta os homens aplaudirem e Ele fala vaso de desonra? Não adianta, irmão. Não quero. É melhor a gente ficar triste porque o irmão não dá, crédito para nós. E Jesus olhar para a gente e falar assim: ali vai um vaso escolhido, louvado seja Deus. Glória a Ali Deus. vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. É melhor, irmão. Vai por mim, é melhor. Então, Paulo era esse vaso escolhido. Ele não sabia ainda, Quer dizer, ele se achava. O Paulo se achava, fala sério. Ele se achava, mas ele podia se achar, Ele estudou bastante. O que acontece com Paulo? O Senhor tem um encontro com ele, como você já sabe. Deus faz ele ficar 3 dias sem ver. E naqueles 3 dias sem ver fisicamente, ele foi aberto assim, as janelas dos céus para ele. Ele ficou cego, irmãos, tem males. É um ditado, mas serve para isso aqui que a gente vai falar. É um ditado que o povo usa. Tem males que vem para bem, Tem coisas ruins que na verdade são ruins para nós, mas são coisas boas que Deus está fazendo. A rainha Esther, eu falei um exemplo. O apóstolo Paulo ficou cego, irmão. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem enxergar. Amém ou eu estou falando coisa errada? 3 dias.
Agora pergunta para mim nesses 3 dias o que ele viu, irmão de Deus. Coisas tremendas Deus falou com ele, Deus se revelou para ele. Se revelou até o ponto que ele mudou, irmão, totalmente. Agora ele passa a ser o quê? Perseguido por amor a Deus. Quem diria? Eu imagino os amigos de Saulo, né, antigamente falando: o que? Ele? Irmão, ele, você, eu. Louvado seja Deus. Porque quando Deus faz, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Então, Paulo, ele chega nesse a gente estava vendo aqui o Novo Testamento, praticamente, esses dias minha filha estava vendo a Bíbliazinha dela, ela falou assim para mim: essa semana na igreja, culto domingo, ontem, ela estava vendo a Bíblia dela, e aqui na frente da Bíblia dela tem um negócio que fala cartas paulinas, né? Aquilo que a gente já sabe, mas as crianças às vezes não sabem. Aí ela viu aquele tanto de carta, ela falou: mãe, ele escreveu isso tudo? Escreveu, minha filha. Ele escreveu. Ele era o perseguidor, irmão. Agora ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deixou registrado, baseado, inspirado por Deus sempre. Mas ele consegue escrever isso aqui que a gente está lendo agora, olha. O que para mim era ganho, eu reputei perda. O que para ele era ganho, irmão? Aquela vida que ele vivia. Eu sou fariseiro, eu sou estudado, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso para agora, para ele, não era nada. Mediante a graça que ele recebeu de Deus. Você entende, irmão? Tudo que a gente tem é bom. Tudo que você tem é bom. Sua casa, seu trabalho, sua família. É uma bênção, irmão. Deus que deu. Mas nada se compara à presença dele na nossa vida. Amém. Ele é maior que todas as coisas. Se a gente perder tudo e continuar com Deus, a gente aguenta. Agora, se a gente continuar com tudo que a gente tem e não ter a presença de Deus, nós morremos, irmão. Pode acreditar. E Paulo falou: tenha por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor. Eu tenho, tanto faz. Ele não estava desprezando, irmão. Quando você fala uma coisa dessa, você não está desprezando sua família, né? Seu trabalho, tudo que você tem, não, sua casa. Você não está desprezando, mas você está mostrando assim: não, mas prioridade é o Senhor. A minha prioridade é Deus. É isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava desprezando. Aquilo ali, tudo bem que ele falou, considera como esterco, mas ele falou: para que eu possa ganhar a Cristo. Então tem que entender a palavra. Não é que considera porque tipo, joguei tudo fora, não. Agora, para ganhar a Cristo, para poder estar aqui na presença, para poder fazer o que ele me chamou, tudo aquilo não vale mais nada. E aí ele continua aqui, irmãos, falando no versículo 12, né? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo. Paulo, irmão, ele não estava vivendo ali no palácio, não. Quem sabe aqui, né? José viveu, não, um bom tempo de escravo, mas depois ele viveu de boa, né? Depois, irmão, de muito tempo. Davi viveu no palácio, Daniel, os reis viveram no palácio, Paulo viveu nas prisões, irmãos. Prisões. A vida de apóstolo Paulo não era fácil, não, era difícil. Tanto é que foi um bom testemunho para nós. Mas ele deixa isso aqui, que é o tema do culto aqui, de segunda-feira. Eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Está entendendo que depende de você? Eu faço. Eu preciso fazer. Ele já me alcançou, amém? Ele já te alcançou. Agora uma coisa eu faço. Esqueço do que passou e prossigo para o que está diante de mim. Eu faço. Não está falando Jesus fez por mim. Eu faço. Então o que depende de você, Deus não vai fazer. Mas também, irmãos, o que foi impossível para você, Ele opera poderosamente. Então faça a sua parte. Para com esse negócio de toda hora estar desanimado. Toda hora querer voltar. Para com esse negócio, irmão, motivo para voltar. Você falou, se a gente for perguntar para cada um aqui, você até teria motivo da sua cabeça, né? Porque o maior motivo a gente tem para prosseguir, que é Cristo morreu por nós, vai voltar para nos buscar. Mas a gente inventa motivo, né? Mas tudo bem. Para parar, mas para com isso, irmão. O Senhor quer que a gente olhe para Salmo 121, eleva os olhos para os montes.
para o inimigo. Ele está falando, eleva os olhos para os montes. É de Cristo que vem o que você precisa. Mas eu estou fraco, então ele tem força para te dar. Estou desanimado, ele tem ânimo para te derramar sobre a sua vida. Seja o que for. Ah, preciso de libertação. Ele é, né, o libertador. Ele expulsa tudo. Nada fica de pé diante do Senhor. Glória a Deus. Agora, depende da gente. Se você cruzar os braços e ficar ali, ai céu, ai terra, nada acontece comigo. Só eu que não faço, só eu que não posso, só eu que não vou. Pare com essa autocomiseração. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo. Você pode todas as coisas naquele que fortalece. Você está vendo qual é a diferença de você ter a palavra no seu coração? Nas horas que vier a derrota, você tem a palavra dentro para falar, não, é vitória. Porque o meu Deus falou vitória. E ele fala, prossiga para o alvo. Então essa é a mensagem para a sua vida, irmão. Prossiga. Ainda que tenha motivos, ainda que você encontre motivos para desanimar, para parar. Ah, está triste. Deixa, irmãos, as coisas que para trás, né, ficaram. Pare de se apegar a alguma coisa passada. Pare de se apegar ao que você pretendeu que acontecesse e não aconteceu. Se você não desapegar, você não vai viver o novo. Todo mundo vira o ano falando, eu quero o novo de Deus, né? Ou alguém aqui não? Todo ano eu falo, eu vou viver o novo de Deus. Não está me vendo, a gente quer viver de mais novo, né? Mais a novidade, porque Deus, ele é novidade de vida. Só que a gente fica o quê? Querendo viver o novo, mas aqui, ó, olhando para trás. Eu quero viver o novo, mas eu não consigo parar de olhar para trás. Esquece do que ficou para trás, né? Prossegue. Prossegue para aquilo que se foi chamado. E aí, para encerrar, eu vou só trazer Josué de novo, para você entender. Se Josué está se lamentando que Moisés morreu, mas Moisés morreu, eu não vou conseguir. Ele não teria, irmão, chegado onde ele chegou. Ele não teria conquistado os territórios que ele conquistou. Ele teve que, em algum momento, desapegar, respirar fundo. Sou eu agora, né, Jesus? Levantar a cabeça e falar, então vou. Em algum momento, meu irmão, você vai ter que fazer isso. Se você está apegado a alguma coisa que passou, alguma frustração que não aconteceu, algum sonho que não era sonho, mas não era sonho de Deus, irmão. Não era sonho de Deus, se fosse, tinha acontecido. O sonho de Deus é melhor, é maior. Vou parar, senão eu fico falando daqui um monte de gente. Já ia falar de José, não vou falar não, deixa quieto. Mas o sonho de Deus é melhor para a sua vida. Ele vai te levar onde você nunca imaginou, porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, irmão, Deus vai te levar aonde você nem imagina. Ele vai te fazer pisar, ele vai te fazer chegar, mas você tem que esquecer as coisas que para trás ficaram. Deixar, irmãos. Deixar as incertezas, deixar as frustrações, deixar o pecado, para quem não deixou ainda. Principalmente, irmão, porque o nosso Deus é santo. E a gente precisa buscar a santificação, sem a qual nós não vamos ver a Deus. É fácil? Não é, irmão, porque a gente vive num mundo promíscuo totalmente. A gente vive num mundo avesso à palavra de Deus. Então, você ser santo num mundo desse é difícil, mas você consegue. Se isso aqui estiver dentro de você, né? Como diz lá, a videira verdadeira. Se as minhas palavras estiverem em você, você em mim, tudo que você pedir vai acontecer. Porque a gente tem sabedoria segundo a Bíblia, irmão. Não é segundo o nosso coração enganoso. Entendeu? Então, é difícil? Não vou dizer que é fácil. E principalmente para quem é jovem, irmão. Você que é casado, como eu também já sou, que bom, glória a Deus, a gente fica feliz, né? Obrigado, Jesus. Imagina os jovens. Nessa geração de hoje, os jovens, irmãos. Quem tem filho pequeno? Eu tenho 2 filhas pequenas. Eu fico imaginando, irmão, quando elas estiverem grandes, porque as notícias que a gente ouve são terríveis. Então a gente, como igreja, como povo de Deus,
a gente tem que caminhar levando para a santidade, tentando ser, né, o mais possível correto, mais correto possível, e levando a nossa família junto. Lembra de Josué, irmão? Ele levou a família junto. A família dele não ficou para trás. A sua família tem que ser levada junto. Ah, mas não quer, pastora. Uma hora vem, dá testemunho. Quando você menos espera, vai chegar aí nessa porta. Se você der testemunho, irmão, eu gosto de contar um testemunho lá da minha igreja. Eu gosto de contar isso, eu não falo o nome, nunca vou falar, mas só para você entender o nível que a gente chega. Tinha uma ovelha na minha igreja, antigamente, e essa pessoa, ela vivia reclamando que o marido não ia para a igreja. Eu não quero Jesus. Aí nós fazemos campanha, fazemos oração, fazemos visita, e o homem era uma bênção. Tipo assim, era diferente, sabe? Do que era exposto. Aí um dia o meu marido, o pastor Patrick, foi conversar com a esposa da irmã. Ô irmão, a irmã devia ter ficado calada. Sabe o que ele falou? Não tem como, ela não dá testemunho. E aí ele detonou, irmão, a mulher. E eu conhecendo ela, que o pastor conhece a ovelha, a minha irmã. Eu conhecendo, eu sabia que era bem isso mesmo. Dava pra gente saber. Mas nunca ele ia se converter, você entende? Então, se eu falar, ficava... Não adianta. É melhor você dar um testemunho. É melhor você ser uma mulher de Deus de verdade. É melhor você te pegar orando e falar com essa mulher, ora o tempo todo. É melhor te pegar meditando na palavra e falar: o que será que ela está lendo? Você já sabe, irmão. Você já sabe que ele vai chegar. Ele vai entrar. A mulher sabe, edifica a casa. Foi o que eu disse para ela naquele dia. Depois eu tive que conversar, né? Ele conversou com o homem, aí foi eu conversar com ela. Aí eu falei: irmã, a mulher toda destrói a sua família. É o que você está fazendo. Aí, né, é um processo, irmão. Mas o que eu quis te trazer é porque isso é real, isso acontece. Isso acontece lá, acontece aqui, em todo lugar. Então, às vezes, a gente está clamando para que alguém esteja aqui e nós estamos o quê? Destruindo tudo que Deus está fazendo com a nossa atitude. Fica quieto, irmão. Só Jesus na nossa vida. Só Jesus. É melhor ficar quieto e dar um bom testemunho. Seja a mulher de Deus que você é aqui dentro, na sua casa. Vai dar certo. Vai dar certo. Não tem erro. Se você sair aqui dentro, a gente é bem crente. Aqui dentro, em todo lugar, né? Eu digo, dentro do tempo, nós somos super crentes. Seja crente que você é aqui, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no meio dos seus vizinhos, vai dar tudo certo. Você vai ficar impactado com o que Deus vai fazer. Porque aí é o seu testemunho com aquilo que Deus já está trabalhando lá. Porque Deus trabalha, né? Um semeia, um planta, um rega, não é assim? E Deus está fazendo um crescimento. Você está plantando, alguém já está regando em algum lugar. Deus está trabalhando. Se você for do mesmo jeito, irmão, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai contar aí dos pastores, deu tudo certo. Ele chegou. Eu mudei. Às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente que precisa mudar. Mudou tudo aqui, né? Mas Deus sabe, irmão, tem endereço, né? Louvado seja Deus. Essa é a mensagem que o Senhor, né, trouxe para a minha vida, para trazer para a igreja. E eu queria, a pastora falou que eu podia chamar para orar, né? Eu queria chamar aqui, irmãos, aqui na frente, você que quer uma oração, né? Você que está desanimado, está fraco, você que está às vezes hoje ferido, está se sentindo ferido. Alguém falou uma palavra, sabe, que magoou seu coração? Tem dia que a gente ouve uma palavra que parece que acaba com a nossa vida, né? Uma palavra, impressionante como uma palavra tem poder. Você que, né, sentiu isso, queria que você viesse aqui para a gente orar. Você que sentiu que essa palavra falou com você de alguma forma. Ninguém sentiu que a palavra falou, irmão. Se você sentiu que Deus falou com você de alguma forma, em algum momento, ninguém vai te julgar. Às vezes a gente fica com medo de vir na frente porque a gente pensa que, vão me julgar, vão pensar que eu tenho pecado. Ninguém vai pensar, irmão. Se pensar, a própria pessoa já está pecando. Deixa o pecado com ele lá. Amém? Você recebeu de Deus. Porque eu não tenho nada, irmão, de mim. Não tenho.
Tem. Ai de mim, né? É tudo Ele. Se você recebeu dele, Ele vai completar a boa obra. Né? Aqui tem um grupo de obreiros, né?